Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguindo as nossas aulas, né, com conteúdo Loop 4, né, vamos dar continuidade ao assunto agora e vamos fazer um exemplo de loop, só que utilizando um dicionário. Lembra que a gente viu nas aulas anteriores como criar um dicionário, né? Então vamos abrir um arquivo em branco aqui. E aí eu vou colocar aqui um comentário, loop for condicionários. E aí como é que eu vou fazer aqui? Eu vou, por exemplo, colocar aqui tradução. Eu evito utilizar cedilha e til, acentuação, de uma forma geral, para não ter problema. Como é uma lista, né, ou melhor, um dicionário, eu vou utilizar chaves. Okay? Sempre confundo colchetes com chaves. Colchetes, chaves. Então eu vou criar o meu dicionário utilizando as chaves e aí eu vou colocar valores, né? Por exemplo, eu vou colocar carro, né? E vou dizer que carro, a tradução dele, né? Vou colocar livro e a tradução é book. Vou colocar uma cor agora, azul. Vou colocar a tradução, certo? E colocar computador. Colocar a tradução aqui. Ok? Eu criei o meu dicionário, né? Aí nesse caso agora eu vou criar o meu for. For, colocar x, certo? Pode ser qualquer valor aí, fiquem à vontade, uma letra ou uma palavra, certo? For x em tradução, que foi o nome do que eu dei lá em cima. Aí eu vou colocar o print aqui, né? Print i. Ok? Vamos salvar. Aula for 04. Vamos executar com o F5. Opa. O que aconteceu aqui? Eu criei a variável x e aqui eu chamei y, né? Aí não funciona. É o ato de utilizar a mesma letra. Pronto. O que ele fez aqui, ó? Para x, na lista tradução aqui, no dicionário de tradução, perdão, ele imprimiu apenas os termos em português. No caso, carro, livro, azul e computador. Ok? Mas aí eu poderia, ó, fazer de outra forma aqui também. Como é que eu posso fazer? Vou comentar aqui, para a gente não perder. E eu posso utilizar print, tradução, certo? E aí, ó, entre colchetes, eu chamo i. Qual é a diferença desse para o anterior? Vamos ver aqui na execução. Opa, o que aconteceu? De novo, eu chamei o i. É o x. Novamente. Pronto. Nesse segundo exemplo aqui, ele, ao invés de imprimir as palavras em português, ele imprimiu em inglês, né? Então, se eu quiser imprimir só a palavra em português, eu utilizo o print x, né? Se eu quiser apresentar, né, imprimir apenas as palavras em inglês, tradução entre colchetes x, certo? E se eu quiser os dois, professor, eu quero imprimir o termo em português e em inglês. Vou comentar aqui novamente. E aí, no caso, você vai trazer o print, certo? E aí eu vou colocar aqui, entre aspas, 2 pontos, só para a gente diferenciar aqui. E vou colocar tradução X, né? Novamente. Vamos ver se vai funcionar. Opa. Oh, esqueci o X novamente aqui.
Vamos lá. Pronto. Aqui, ó. Quando eu quero imprimir os dois, a palavra em português e a tradução em inglês, no caso aqui, nesse meu exemplo, eu vou imprimir o X, né? Deixa eu botar os dois aqui lado a lado. Só centralizar aqui os dois, pronto. Então, o que foi que eu fiz aqui? For X em tradução, né? Então, para X no dicionário tradução, imprima X. Então, ele vai pegar esse aqui, ó. Vai pegar carro, livro e o outro lá é azul e computador, né? Ele vai pegar primeiro e aí ele vai pegar o primeiro valor aqui, o primeiro elemento, e ele quer a tradução também, certo? Então, ele vai fazer os dois, vai pegar os dois elementos, certo? Vai pegar o elemento carro em português e o elemento car em inglês, né? Vai pegar o elemento livro e vai pegar o elemento book, certo? Ele vai fazer isso, fazer a varredura em todo o dicionário e imprimir os dois. Se eu quisesse imprimir só em português, eu utilizaria o print X, certo? Se eu quisesse imprimir só o segundo elemento, no caso a palavra em inglês, tradução entre colchetes X. Mas no caso eu quero imprimir os dois, quero imprimir a palavra em português e a tradução para o inglês, então eu utilizo o X. Aqui é como é 2 pontos, é um string aqui, então eu estou definindo aqui que isso aí, como eu coloquei entre aspas, fui eu mesmo que defini, né? Só para ficar melhor visualmente, certo? E aí eu peço a tradução de X. Quem é a tradução de X? No caso, é car, book, blue e computer. Ok? Alguma dúvida que vocês tiverem, pessoal, por favor, reportem, postem aqui no YouTube ou no Classroom. No Classroom de preferência, porque fica centralizado as informações, tá? Porque se vocês não falam nada, para mim tá tudo ok, né? E espaço aqui. Como eu já venho falando e nas aulas anteriores, pratiquem, né? Não apenas assistam, né? E minimiza a tela e tentem fazer sozinhos, né? Porque é uma forma de você aprender. Programação é prática, né? Vocês já estão carecas de saber isso que eu falo para vocês. Programação é prática. Se você não praticar programação, você não vai aprender, certo? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Ok? Então vamos parar por aqui e na próxima aula, no próximo vídeo, eu trago mais alguns exemplos de for para vocês. Ok? E por favor, não esqueçam de colocar presente nos comentários aqui do Classroom. Ok? Forte abraço e bons estudos para vocês.